só trouxe alguns exemplos, tá? Pedi alguns exemplos para mostrar, eu trouxe alguns, pedi sugestões para o pessoal, como ninguém trouxe nenhuma sugestão também. Então, peguei alguns exemplos, mas não são muitos não, tá? Bom, primeira coisa que eu peguei algumas coisas mais simples, alguns exemplos inline, tá? Que a gente pode fazer tudo numa linha só. Por exemplo, quero contar alguns arquivos, ou seja, tem um diretório lá. Então, diretório, eu quero saber quantos arquivos tem, eu posso fazer de várias formas. Primeira, dá um ls, pipe, wc-l, já vai me contar os arquivos daquele diretório. Posso colocar o ls como find. A diferença aqui no caso é que se tiver subdiretórios, ele vai contar os arquivos de toda a estrutura, incluindo os diretórios, tá? Os diretórios entram na conta aqui no find. Se eu não quiser que os diretórios entrem na conta, eu coloco menos type f, e aí só vai contar os arquivos mesmo. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, ou a gente pode manipular uma saída. Esse aqui eu peguei um exemplo, esse Fortune é o seguinte, eu nem falei dele por causa que, na verdade, esse Fortune ele é um aplicativo que mostra uma mensagem, tipo, sabe, uma frase, um pensamento, uma coisa assim. Você chama ele e te mostra a frase do dia, vai. Isso aqui era muito usado antigamente, o pessoal colocava no script de logon. Então o cara logava na máquina e já vinha com uma mensagem para ele pensar durante o dia. Mas vamos dizer que a gente quer manipular isso aqui, seja uma série de qualquer outra saída aqui. Nesse caso eu quero saber quantas palavras, além de mostrar a mensagem, eu quero saber quantas palavras tem, quantos caracteres e tudo mais. Então uma forma poderia ser feita desse jeito aqui. Chamo o meu script que vai rodar, vai t, não sei se vocês lembram de t, ele mostra a saída e copia para um arquivo ao mesmo tempo. Então eu coloquei t-temp, que gerou, mostrou pra gente, copiou no arquivo temp, wc-temp, conta as letras, tudo mais, palavras, e apaga o temporário. Uma forma de ser feito. Outra forma de ser feito, então, desse jeito estou criando esse arquivo, às vezes pode conflitar ou dar algum problema. Outra forma que a gente pode fazer, temp é igual a $, entre parênteses, ou seja, eu vou chamar isso aqui e o resultado eu vou guardar nessa variável. Depois echo, está errado aqui, não, tá, echo tem, tá certo, vou mostrar a mensagem para o usuário primeiro, depois echo com wc, mostra o resultado. Outra aqui que vocês já devem ter visto várias vezes, mas talvez não tenham se parado para se perguntar como é que ele funciona. Esse aqui é aquele código que faz mostrar o branch que vocês estão trabalhando, quando vocês estão no Git. Na verdade, isso aqui é uma variável específica do Bash, o PS1 é onde você configura o prompt que você está usando. Se vocês quiserem um dia trocar o prompt para alguma outra coisa diferente, é só setar essa variável, o prompt vai refletir o conteúdo. E aí eu coloquei, abre colchete, botei algumas variáveis, isso aqui é do próprio Bash, /u é usuário, @host, o nome da máquina, /w, que é o workdir, né, que eu estava trabalhando, $, vou executar um comando aqui, com esse $, e o resultado eu vou colocar no prompt também. Então o que a gente está fazendo aqui? Git branch, para obter o branch. Na verdade, o Git branch vai listar todos os branches que a gente tem na máquina. Só que aí eu já coloquei aqui, ó, 2 maior def null. O que é isso? Lembra da quando eu falei que tem o stdin, stdout e stdrr? No caso, eu estou redirecionando o stdrr para def null, ou seja, eu não quero imprimir uma mensagem de erro que se existir. Por exemplo, se eu não tiver numa pasta que não seja um projeto do Git, ele vai dar erro lá, o fato que não é do Git. Então não me interessa mostrar essa mensagem para o usuário, toda vez que for mostrar o prompt. Pipe, tá, vou continuar aqui embaixo, tá, mas é tudo numa linha só. Grep -e, o asterisco. Para quê? Eu quero só a linha, de todos os branches eu só quero aquela que começa com asterisco, que é o branch atual. E depois eu rodo um sed, na verdade aqui é um regex, tá? O sed é o primeiro comando aqui, é o S, que é de substituição, então pega um regex e substitui por alguma coisa. Então, exatamente você vai fazer isso, vai fazer um branch, vai filtrar só a linha que tem o asterisco, que é o meu branch atual, pega aquela linha, arranca o asterisco, né, e mostra só o nome do branch aqui. No caso eu coloquei entre
chaves, né? A mensagem. Não coloquei um exemplo aqui do resultado, mas é exatamente isso que vocês já usam na máquina de vocês. Aí alguns outros exemplos que são interessantes, tá? Tem um diretório que tem 500 mil arquivos. Quero remover todos. No caso aqui, todos os meus arquivos começam com F, tá? Por isso que eu coloquei RMF asterisco. Vai funcionar? Não vai. O que vai acontecer? Vai dar esse erro aqui. RM e esse erro muito longo. Por quê? Antes de rodar o RM, vai acontecer a expansão do shell. Você vai pegar isso aqui e vai expandir para todos os novos arquivos e botar aqui na frente. Então vai ficar RM, F1, F2, F3, isso aqui e tal. Vai ficar então RM os 500 mil arquivos na frente. Não dá para ele fazer parte. O RM não consegue fazer parte disso. Vai dar pau. Isso aqui varia muito, tá? Eu botei 500 mil porque nas versões mais novas do Linux, na verdade, já consegue botar praticamente 300 mil arquivos, 250 mil arquivos. Ele já consegue entender. Mas em versões mais antigas, 1000 arquivos já era suficiente para estourar a cota. Como é que a gente pode resolver isso aqui, tá? Uma das maneiras é fazer desse jeito. Faz um for de todos os arquivos e dá um RM para cada um. O que muda aqui desse aqui para esse aqui é que nesse caso o for não estoura a quantidade de arquivos, tá? Ele entende, mesmo que ele faça expansão do bash com os 500 mil, ele consegue rodar o for. Por causa que já está interno no bash, não precisa chamar um programa externo, então não depende de outras coisas para rodar. Porém tem um detalhe aqui, tá? O que acontece? Se isso aqui funcionasse, eu chamaria um RM e apagaria 500 mil arquivos. Aqui eu estou chamando 500 mil vezes o RM. A diferença de performance desse para esse, que eu fiz, na verdade, fiz um aplicativozinho que faria apagar os 500 mil arquivos para medir a diferença de tempo. Nesse caso aqui, demoraria 16 segundos para apagar os 500 mil arquivos na minha máquina. Nesse caso, o tempo subiu para 90 minutos. Então, assim, resolve o teu problema, só que você vai se preparando que vai demorar. Exatamente porque eu chamei 500 mil vezes o RM. Outra forma, find menos name, passei o meu pattern, vai buscar todos os arquivos, menos exec, RM, chaves, isso aqui é uma sintaxe do find, tá? Ele vai trocar isso aqui pelo nome do arquivo. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer um for, estou usando o find. Detalhe do find, a mesma coisa, se tiver subdiretórios, ele vai fazer para todo mundo. Ou, misturando as duas coisas, for com o find e o RM. Quer dizer, são formas diferentes de fazer, tá? Independente dessas aqui, as três vão demorar bastante, por causa que eu tenho que chamar o RM. Então, se vocês tiverem outras maneiras de fazer, dá para ser feito também. Só não peguei uma maneira, não coloquei de uma maneira mais eficiente. Até porque normalmente a gente nunca bota 500 mil arquivos no diretório, né? Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, PSLX, vocês já devem ter usado. A sintaxe AUX é do Linux, tá? Se for em outras versões de Unix, pode mudar os parâmetros aqui. Mas eu vou listar todos os processos que eu estou rodando na minha máquina. Quero matar, por exemplo, todos os que são bash. Beleza, kill all, bash, ele vai lá e mata. Isso é fácil. Mas vamos supor o seguinte, eu estou aqui e eu quero matar um outro processo aqui, de acordo com uma outra busca que eu faço aqui, que não seja tão simples assim, como só o nome do arquivo. No caso aqui... Bela animação que você fez. Bom, no caso aqui, o que eu fiz? Eu queria esse cara aqui, o PTS/1. O que é isso aqui? Isso aqui é a coluna do terminal, tá? Ficou meio desalinhado aqui, mas esse TTY seria as interrogações aqui e seria os PTS. Esse aqui é uma designação de terminal, na verdade. Eu abri, no caso aqui, eu abri um SSH para essa máquina e rodei esse PS. Então eu quero, por exemplo, matar todos os aplicativos ou todos os processos que estão associados a esse terminal. Como é que eu faria? Não dá para usar o QOL, porque o QOL vai olhar para o programa. Então uma forma que eu fiz
foi desse jeito aqui. Eu peguei o PIDs, rodei parênteses, ou seja, eu vou rodar isso aqui e vou guardar o resultado. No final eu fiz um for dos PIDs e dá um kill para cada um. O que eu fiz aqui de diferente? PS ao X, ou seja, vai me trazer aquela lista. grep que eu estou usando. Coloquei esse detalhe aqui, tá? Nesse caso talvez não fosse necessário, mas em outros casos, por exemplo, se eu fizesse um grep do programa, alguma outra coisa, eu poderia. O que eu estou fazendo aqui? Estou excluindo o próprio grep, porque eu quero tudo menos ele próprio. Então estou colocando grep menos V, ou seja, inverte o resultado. Depois, para eu pegar o PID, esse aqui é essa casa para pegar o PID. Eu já tinha falado para vocês do cut, eu consigo extrair partes de uma linha. No caso, eu coloquei um delimitador que é o espaço e o campo número 2. Isso aqui, a princípio, se eu mostrar isso aqui para vocês, eu falar, até eu caí nessa aí, na verdade, quando eu estava montando isso aqui. Vai falar, campo número 1, espaço, campo número 2, vem o PID, beleza. Só que o que acontece? O cut, ele vai, aqui são vários espaços, pode ser 4, 5, depende do tamanho de caracteres que tem aqui, porque ele está alinhado. Então, o que acontece? Tem que reduzir esse espaço, considerar espaço para um único espaço para cima do delimitador. Então, antes do cut, eu botei um tr menos s, deixa eu colocar aqui de novo. O que é esse menos s? O tr é aquele translate, que eu tinha comentado outra vez. A sintaxe que eu dei no outro exemplo, inclusive, era assim, translate, e aí você colocava uma quantidade de caracteres e uma quantidade de caracteres que ele ia mudar, ele ia trocar um por um. Nesse caso aqui, ele faz um shrink, né? Ele vai pegar, por exemplo, todos os espaços que são repetidos e vai diminuir tudo para um só. E aqui faz o cut, então, ele vai, por isso aqui eu consigo pegar, por exemplo, a lista de PIDs para depois fazer um kill. Outro caso, esse aqui eu fiz recentemente, esse script aqui, que é o seguinte, a gente até comentou que a gente ia ter várias instâncias de banco de dados numa mesma máquina. Então eu montei um script para que eu conseguisse, vamos dizer, criar uma instância de banco de dados de uma forma mais fácil. Então, primeira coisa, que o meu script começa com cerquilha é sempre comentário, tá? Se quiser comentar alguma coisa, só botar na cerquilha. Só que ele começa com cerquilha de exclamação. Bash. Estou dizendo como que eu vou rodar esse script. Eu vou usar o bash para rodar ele. Se eu colocar assim, por Python e tudo mais, eu já estou indicando o que ele é. Por exemplo, se eu estou no Solaris, que o shell default não é o bash, é o Corn Shell, mesma coisa. Se eu rodar isso aqui, eu já estou dizendo, não quero rodar no Corn Shell, quero rodar no bash. Beleza, primeira coisa que eu faço, defino uma variável. SID é igual, esse aqui é daquela primeira apresentação que eu falei sobre as variáveis. $1, 2 pontos menos Oracle City. O que é isso? Eu vou pegar aqui meu primeiro parâmetro, ou seja, o que eu colocar na frente do meu script, se ele não existir, eu vou colocar o valor dessa variável. Se não existir nenhum dos dois, ele vai ficar vazio, lógico. E mensagem. Então eu já mostro a mensagem, já vou criar a instância tal. Aí, read, menos R, menos P é prompt, menos R é só para ignorar os barra invertidos. Mostra uma mensagem, espera o usuário digitar alguma coisa, mostra uma resposta. Não mostra uma resposta não, guarda o que o usuário digitar na resposta. Outra função de variável aqui, vírgula, para converter para lowercase todas as letras. Detalhe disso aqui, só funciona, se não me engano, na versão 4 do Bash, na versão 3 ele não funciona. Se você estiver rodando algum ambiente que tem a versão 3, aí você teria que trocar isso aqui pelo TR. Aquele TR, daí você faria lower, upper, lower, né? Para trocar tudo. Mesma coisa, aqui, if, detalhe também que eu não comentei em outras coisas. Quando eu fiz os outros ifs, eu tinha um colchete aqui. Colchete eu vou usar aquele teste que é um aplicativo externo. 2 colchetes eu já vou usar uma função interna de teste do Bash, que é mais ou menos a mesma sintaxe. A diferença aqui é que eu posso usar regex.
Então, pego minha resposta, por regex verifico, casa com isso aqui? Ou seja, yes ou y. Então, criando minha instância, se não, sai fora. Isso aqui não tem muito segredo, é bem de acordo com o que a gente já conhece no estudo de programação. Só detalhes nessa sintaxe, regex, as funções e coisa. Esse script continua, tá? Se ele não saiu fora, cria um diretório e começa a copiar arquivos lá para dentro. Na verdade ele não cria, tá? Só para comentar, ele não cria realmente a instância para mim, mas ele gera todos os scripts para criar essa instância. Todos esses comandos que vão aqui são praticamente a mesma coisa, então eu vou comentar o primeiro, tá? Ele vai pegar o meu init.org, que é um template, na verdade eu criei um template, e chama o sed, trocando o Oracle, fazendo um replace, né? Trocando essa constante dentro do meu template pelo valor do SID. E gravo o resultado na pasta final. Detalhe aqui que é legal de comentar, tá? Estou usando aspa dupla aqui. Tem alguns que eu mostrei que estava usando aspa simples. O que muda da aspa simples para aspa dupla? Na aspa simples eu não faço distribuição de variável. Então o que acontece? Nesse caso aqui ele vai entender como S, Oracle Seed, e aqui vai ter o valor da variável e faz a substituição. Se eu estivesse usando aspa simples, ele ia substituir exatamente por isso aqui. Não ia fazer a substituição do valor. E aqui é a mesma coisa, copiando para todo mundo igual. Na linguagem dinâmica se chama de interpolação. Interpolação. É exatamente o que ele vai fazer. Então, aspa simples não faz, aspa dupla faz. E aqui eu peguei um script, a última coisa que eu vou mostrar hoje, é um script de start-stop, que nem aquele que a gente fazia antes, que nem a gente fazia, que ele usava como dava service, cliente start, o service, cliente stop. Hoje não precisa mais do service, na verdade a diferença do service que a gente usava antes é que ele vai buscar esse script numa pasta específica, que era o /etc /init.d. Como a gente não usa mais isso como root e está numa pasta, está num diretório que está no path do usuário, então não precisa mais disso. Mas é o mesmo script de start-stop. E nesse caso aqui eu trouxe um script do Nginx, que é um servidor web, que nem o Apache, que nem outros. Eu ia trazer o nosso do cliente, só que o nosso do cliente é muito grande, não ia dar certo de colocar aqui, tá? Por quê? O que muda no nosso para esse aqui? O nosso, ele foi feito para rodar em várias plataformas, foi feito para rodar em Red Hat, em Debian, Solaris, AIX, HPUX, um monte de plataformas, então ele fica testando um monte de coisa para ver em qual plataforma que ele está, para ver como que ele vai se comportar. Na verdade é só isso que muda do nosso para esse aqui, tá? Então esse aqui é uma versão simplificada. Ele foi escrito especificamente para Red Hat. Então o que ele faz? Primeiro ele chama, lembra do pontinho, que é o source, ele vai rodar isso aqui. E tudo que acontecer aqui dentro ele vai incorporar dentro do próprio script, do próprio ambiente. Na verdade, esse Functions é uma biblioteca da Red Hat que tem uma série de funções de shell para fazer esse tipo de script start-stop. E os etc sysconfig network tem uma série de variáveis de configuração de rede. Por exemplo, no caso do Debian, seria etc default, etc network interface e etc default network. São dois arquivos. Mas o que vale mostrar aqui nesse script é o seguinte: primeira coisa, networking igual a null e exit 0. Isso aqui eu não tinha comentado outra vez. Isso aqui é um if. Na verdade é uma outra forma de se escrever um if. Então ele vai ter o teste, né? Aqui, e exit 0. Ou seja, se esse teste for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, executa isso. Lembrando que verdadeiro é 0 e não 0 é falso. Então, o network é null, exit 0. Ou seja, se não tem rede, não interessa nem startar o servidor. Define algumas variáveis, direto ou por comando, mais variável, outro teste daqueles lá, ou seja, se existe "-f", existe esse arquivo, então chama ele. Testa, define uma função, a gente comentou sobre funções, por exemplo, a função start, a mesma coisa, testa se esse arquivo existe e é um executável.
Só que aqui muda, é ou. Isso aqui a gente fala, e, isso aqui é ou. O que muda? É ao contrário, se ele não for verdadeiro, executa isso. Então, se não for executado, sai fora. Se não existe o arquivo de configuração, sai fora. Mostra uma mensagem. Daemon é uma dessas funções dessa biblioteca. Simplesmente chama o programa e fica esperando para ver se ele sobe. Se ele subir, mostra um aqui na frente. Mesma coisa, readval pega, é uma variável, pega o retorno do daemon. A gente não colocou aqui 6, 5, tudo mais códigos. Vai pegar o código de saída do daemon. Guarda. Mostra. Se for 0, então cria esse arquivo. Se está utilizando, simplesmente vai criar um arquivo se ele não existir. Tá? Se ele existir, ele simplesmente atualiza a hora de modificação do arquivo. Timestamp do arquivo. Isso aqui é comum a gente usar em scripts em daemon, é o logfile ou o pitfile. São arquivos que a gente simplesmente sinaliza, estou rodando. E isso depois eu vou mostrar no stop, que eles apagam o arquivo quando para de rodar. Stop, então a mesma coisa. Chama aqui o proc, é uma daquelas funções. Pega, se for 0, o resultado, né? Apaga o arquivo. Restart, config test é uma função que está definida aqui embaixo. É a mesma coisa, só vai, na verdade esse config test chama o Nginx, passando um teste do arquivo de configuração só para validar se o arquivo está formatado adequadamente. Se tiver, então stop, start. Você chama as duas funções que já foram definidas. Reload, mesma coisa, só que faz um kill proc de menos rápido. Lembrando, esse kill proc, na verdade, lá dentro ele faz um kill. Tá? É uma função lá da biblioteca que faz um kill naquele processo. A diferença é que aqui ele chama um sinal menos rápido. Lembrando que o kill não é para matar especificamente o processo, mas sim para enviar o sinal para ele. Então, no caso, eu estou enviando esse sinal para ele, e ele trata esse sinal como recarregar as configurações. Reload, simplesmente chama restart. Aqui ficou um bug, está faltando um pedaço aqui em cima, que é o RH status, que chama uma função chamada status daquela biblioteca, que mostra, que testa se aquele programa está rodando, se tiver ele mostra o PID dele. E o RH status que é isso, simplesmente redirecionando tudo para o /dev/null, ou seja, não vai mostrar nada. E essa aqui é a parte principal do meu script, tá? Que vai fazer o quê? Case. $1, ou seja, meu primeiro parâmetro. Então, se eu chamar Nginx start, ou stop, tudo mais, é o que vai vir aqui no parâmetro. No caso do start, chamo o status, né? Ou seja, se ele estiver rodando, sai fora. Se não tiver, $1. Espera lá, $1, aqui é assim, né? Eu posso executar o conteúdo de uma variável. Então, na minha variável, no caso aqui, vale start. Então, ele vai botar aqui start. Por consequência, vai chamar aquela função que estava definida antes. No nosso script, inclusive, aquele nosso que a gente usa na produção, ele faz a mesma coisa, tá? Ele vai testando, que eu falei, ele faz um monte de testes para o ambiente, e aí ele vai definindo, vai montando uma variável chamada CMD. E no final do script, ele simplesmente chama essa variável, tá? $CMD. Ou seja, conforme ele foi montando o script de acordo com o que foi testando o sistema operacional que ele estava, foi montando a variável e no final ele sempre o comando, né? E aí no final ele chama o comando. Então você pode fazer uma forma de programação dinâmica com um shell script. E aqui a mesma coisa, stop, testa se está funcionando, se está rodando. Se não estiver rodando, aqui ao contrário, sai fora, se não chama stop, restart, reload e tal. Temos aqui, você vai ver, por exemplo, como de restart não faz nada, só testa e sai fora. Na verdade, esse script foi feito com todas essas opções, porque ele foi feito meio que compatível com o script de start-stop do Apache, que tem todas essas opções. Então, por isso que ele tem uma série de opções aqui que parece que não tem muita função. E no final, a opção default, ou seja, se eu não passei no case nada aqui que seja caso com isso, esse aqui é o default, asterisco, e é simplesmente uma mensagem sai fora. Bom, gente, o que tinha para mostrar de script assim que dá para mostrar assim, para vocês é isso. Assim, agora aqui vai da criatividade de cada um, né? Dá para fazer funções inline, dá para a gente usar
como eu mostrei no início, que a gente pode usar no dia a dia, é fácil, simples, rápido, se quer escrever uma linha, resolve o problema. Ou, se é alguma coisa mais complexa, você pode escrever um script como qualquer outra linguagem de programação para resolver também uma série de problemas que a gente tem no dia a dia também, se precisar ficar repetindo e tudo mais. Bom, o que tinha para falar é isso hoje, gente. Obrigado. Na próxima eu vou tentar mostrar um pouco de AWK, que eu até comentei que usa com script, mas não vou falar mais de script, vou falar especificamente de AWK.